Toda a lei, todos os rituais, todos aqueles sacrifícios, tudo o que existia, o templo, o próprio templo, a simbologia do templo, tudo aquilo é para que nós entendêssemos o que Deus estava fazendo. Para que, saindo de um processo de diversos deuses, como existiam para os povos pagãos, ao longo da história com Abraão, depois todos os patriarcas, e assim todo o processo de Deus foi para que entendêssemos que há um só Deus e que todo o processo de salvação estava relacionado a entendermos que Deus nos chama para fazermos parte da sua vida, para pertencermos a Ele, para sermos pedras vivas do templo que Ele estava construindo. E que toda a remissão de pecado, ou seja, por termos nós transgredido, a remissão do pecado implicava no sacrifício, na morte, no derramar do sangue. Cristo veio com esse intuito de revelar isso, de realizar essa obra, de maneira que com a sua oferta, o derramar do seu sangue, houvesse a remissão do pecado e assim, ou seja, com a morte e a ressurreição, pudesse haver a vitória sobre a morte e nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. A oferta de Cristo traduz isso. E todo o processo da lei foi para que entendêssemos isso. Então, quando a gente lê lá em Hebreus, explicando sobre essa questão, que no derramar do sangue é que há a remissão do pecado, nós podemos ver lá em 9, do 18 ao 22, que diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com águas e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Então, o que a gente precisa entender é que sem a obra de Cristo, sem a oferta que Ele realizou, sem o derramar do seu sangue em nosso favor, não haveria remissão do pecado. A sua morte e ressurreição nos assegura isso, a eterna redenção que nós alcançamos por meio de Cristo. Precisamos entender isso. Que sem este derramar não haveria a redenção, não haveria salvação. E isso se trata da oferta de Cristo para que nós, tendo sido purificados, pudéssemos agora ter acesso à presença de Deus. Não porque merecemos, unicamente por causa da graça de Deus. Entender esta obra e compreender o que Cristo fez em nosso favor como uma oferta a Deus, de maneira que nós pudéssemos ser comprados, resgatados da morte, é que nos assegura a promessa da salvação, a promessa da reconciliação. Obra que Cristo fez por nós e que nós não teríamos condições de fazer por nós mesmos. O que a gente precisa entender, primeiro, é isto, este aspecto que Deus fez por nós. Não por merecimento nosso, mas como expressão do seu amor em nosso favor, para que nós, tendo sido redimidos, ou seja, salvos, libertos do pecado, a gente pudesse entender que nós podemos viver para a vontade de Deus. Cristo verteu o seu sangue em nosso favor para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus, a remissão, a purificação de nossos pecados. E nós entramos na presença de Deus, estamos na presença de Deus, não por merecimento, nem por esforço e nem como resultante da nossa obra de santificação, ou seja, do caminhar para a santificação. Não é um direito alcançado, porque nós esforçamos para isso, mas é algo que nos é concedido por meio do que Cristo fez pelo seu derramar de sangue, nos purificando do nosso pecado e nos permitindo
que através da sua obra nós pudéssemos ter acesso à presença de nosso Deus. E tendo esse entendimento, essa compreensão, e sabendo que nós fomos feitos uma nova criatura, um novo ser, nós precisamos entender que não podemos continuar a fazer as obras mortas, ou seja, as obras segundo o pensamento natural. Não é para vivermos uma vida que expressa egoísmo, arrogância e hipocrisia. E isto é importante entendermos. Tendo esse entendimento de onde estamos, da obra que Deus fez, o que precisamos fazer? Caminhar rumo à plena estatura de Cristo, de maneira que as nossas atitudes expressem e revelem Cristo. E nessa jornada, o que estamos fazendo, na realidade, é o processo de santificação, não para ter acesso a Deus, mas para expressarmos Deus às pessoas, para revelarmos o nosso Deus, isto é, para aproximarmos Deus das pessoas por meio de nossas vidas. Então, a razão da santificação não é para alcançar Deus, não é para estar na presença de Deus, mas é para revelarmos que estamos na presença de Deus e que alcançamos isso não porque merecemos, mas por causa do que Cristo fez em nosso favor, remindo-nos do pecado pelo seu derramar de sangue, nos purificando. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Não se trata de nós, não se trata do nosso esforço, mas da misericórdia, da graça, do amor de Deus, revelado e expresso em Cristo Jesus. E tendo esse entendimento, nós precisamos compreender que temos que proclamar essas virtudes, ou seja, manifestar a graça, o amor, a compaixão de Deus às pessoas. Essa graça que é derramada em nós pelo Espírito, o amor que é derramado pelo próprio Espírito, e ele nos capacita para que a gente possa rejeitar as obras das trevas e vivermos segundo a vontade de Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitar ao nosso Deus, revelando o seu reino e sua glória. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa nos submeter ao Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome e caminhando rumo à plena estatura de Cristo para o revelar ao mundo e encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Que a gente entenda, compreenda isso e que possamos crescer, amadurecer e caminhar para revelarmos e enchermos a terra com o conhecimento de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.